Pensando em você. Pensando em você. Hoje vamos conversar com uma mulher poderosa, empoderada, com um vasto currículo. Ela é da área de relações públicas, ela é ativista política, deputada, ex-deputada, vereadora, trabalha na causa animal, que é tão sensível, né? Quem não gosta dos bichos, né? Tem gente que maltrata bicho. Bem, justamente aí surgiu essa proteção aos animais. Ela atualmente é candidata a vereadora em Porto Alegre e vocês vão ter o prazer de assistir esse bate-papo aqui com essa mulher super interessante e que é minha amiga. Isso aí. Regina Becker. Muito obrigada, Newton, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo, participando do programa. Tenho muita admiração e carinho por ti, tu sabes disso. É recíproco, não é? E pelo teu esposo também, né? Que é meu amigo de longa data, José Fortunati, meu ídolo. Um cara, né? Um político inspirador. Tenho muito orgulho de ser casada com ele. Que bom, né? Muito bom. Ter essa muito admiração pelo marido, pela esposa também, né? Além do amor, essa admiração. Regina Becker, fundadora do ICEDA, Instituto Sul-Americano de Estudos e Defesa Animal. Idealizadora do CEDA, Secretaria Especial dos Direitos Animais de Porto Alegre. Deputada estadual entre 2015 e 2019. Atualmente é gerente comercial... Não, é gerente estadual do GEAP, que é uma empresa que cuida do plano de saúde de servidores públicos, de todas as esferas, ativos e inativos. E ela é casada com José Fortunati, ex-prefeito de Porto Alegre, ex-vereador, ex-deputado. Meu Deus, um currículo também vastíssimo. E nos deu prazer aqui também, semana passada, né, de participar do nosso podcast. Sim. Regina Becker, aqui pode fazer e acontecer. Eu tô meio encucado com esse nome aí no YouTube, tem um underline, então as pessoas se atrapalham. Vamos pedir para nossa produção tirar aquele underline dali, eu não achava. coisas, né, das mídias eletrônicas. Eu não achei teu podcast. Bem, Regina Becker, como é que tá a campanha, como é que tá a tua vida, a tua carreira? Conta pra gente. Bom, atualmente, como tu disseste, eu estou como gerente estadual da GEAP. A GEAP é uma fundação de direito privado e que já está no mercado há mais de 50 anos e faz o atendimento de servidores públicos, né, das 3 esferas, né, municipal, estadual e federal. E espalhada em todo o país, todos os estados brasileiros, a GEAP está presente. E hoje, né, conta com mais de 80 mil beneficiários. Então, a nossa inserção aqui no Rio Grande do Sul é uma inserção ainda que está em crescimento, porque o nosso interesse é ampliar, né? A GEAP oferece uma rede extensa de atendimento, desde profissionais a clínicas, hospitais, espalhado também em todo o Rio Grande do Sul. Vamos falar um pouquinho de plano de saúde. Eu sou corretor de seguros, eu trabalho com plano de saúde também. Plano de saúde, meu Deus, quando tu precisa do plano de saúde, tem uns planos aí que é uma dificuldade para te atender, hein? Tu paga em dia, se tu não pagar, te protestam tudo, né? Mas na hora que tu precisa, meu Deus, eu, graças a Deus, eu nunca precisei de plano de saúde, né? Pago, tenho, mas eu tenho acompanhado. A Anice andou se operando dos joelhos aí e tal, olha... É complicado, né? Chega nessa hora assim, né? O plano aqui de saúde do IP, o que eu vejo pessoas se queixando, né? O GEAP, como é que é o conceito de GEAP? O conceito da GEAP é muito boa. Ele é um conceito de excelência, porque presta serviço, sobretudo numa área venal brasileira, que é Brasília. Então, todas as grandes instituições, tanto do executivo quanto legislativo e judiciário, o plano que oferece atendimento médico
hospitalar em Brasília, basicamente é GEAP. E aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre ainda não. Aí a gente tem a maior parte dos nossos beneficiários, que são as pessoas que utilizam esse plano de saúde, são pessoas vinculadas a alguns órgãos federais. Então, por exemplo, hoje iniciamos uma nova atividade que ela entrou em operação no dia 1º de agosto, que é fazer o atendimento aos exames periódicos. Exames periódicos do IBAMA, IBGE, do Ministério do Trabalho. Então, são entidades que atuam no Brasil inteiro e que estão, a partir de agora, atendendo os periódicos dessas instituições. Oh, que legal. É muito importante isso, né? Porque a gente diz, é uma nova GEAP dentro da GEAP existente, só fazendo atendimento de exames periódicos. Mas é uma instituição de reconhecimento muito grande pelo serviço prestado, né? Pela presteza do atendimento, e que tem que se ampliar. Hoje, por exemplo, nós estamos tentando fechar uma parceria para nós, que é muitíssimo importante, que é o Hospital Moinhos de Vento, que ainda não temos o Moinhos de Vento como nosso prestador de serviço. Mas todas as tratativas estão sendo encaminhadas, porque quem autoriza e quem oferece as condições para essa prestação de serviço é Brasília, né? Cada hospital tem os seus custos, para os nossos ouvintes e telespectadores entenderem. Um plano de saúde, quando ele é estabelecido entre quem vai fornecer o serviço e quem está prestando esse serviço, são mais de 3.500 itens que são orçados, né? Fora os exames. Então, é desde a agulha, desde da seringa, da gase, da gota de Tilenol. Essa prestação de contas sempre é complicada. É complicada, porque tem que estabelecer, são estabelecidos valores até fechar essas parcerias. Então, estamos formatando essa parceria com o Hospital Moinhos de Vento, mas o hospital Olha que bela notícia, né? Santa Casa, o Hospital Ernesto Dornelles, a PUC, Divina Providência, são todos hospitais que a GEAP tem o atendimento já firmado há muitos anos com essa rede hospitalar. Que bela notícia para nós gaúchos. Regina Becker, e a campanha para vereadora em Porto Alegre? Como é que está essa campanha? Pois durante o ano passado, eu tive um período sabático, né? Nós temos o sítio, como tu sabes, na área onde a minha família mora. Eu vi a cachorrada que tem lá, né? Que é um lugar chamado Lomba Grande, área rural de Novo Hamburgo. E fiquei durante praticamente o ano inteiro em Lomba Grande, depois de ter 4 anos como secretária de Estado, na primeira gestão do governador Eduardo Leite, e entendi que era necessário dar um tempo para mim mesma, até para organizar as minhas coisas, né? Sempre muito envolvida com questões de Porto Alegre, política, e lá que eu tenho a maior parte dos meus animais, né? Agora são 10 cães e mais de 20 gatos. Eu vi no Instagram, Isso. Tem então, aqui e tem em Porto Alegre também. E lá também. Fiquei fora de Porto Alegre acompanhando tudo. Bom, aí tivemos o problema da enchente. E a enchente trouxe muitas questões que me levaram a fazer uma análise e uma avaliação muito criteriosa da minha participação e da minha inserção nesse processo de defesa dos animais. Regina Becker. Depois desse tempo aí sabático, tá? O que mexeu contigo para voltar para a política? Foi basicamente o problema da enchente, né, Newton? Porque a enchente, além de trazer problemas para as pessoas, ficou visível publicamente o que aconteceu com o reino animal, sobretudo animais domésticos, e que trouxe a opinião pública essa falta de políticas que os municípios há décadas deixaram de implantar e que veio a sobressalto a quantidade de animais em estado de aprisionamento, de abandono e de maus tratos. Os municípios atingidos aqui na região metropolitana, eles contabilizaram mais de 18 mil animais que foram tutelados em abrigos provisórios, em atendimentos muito precários, porque a necessidade exigia. E entendi que a minha luta foi uma luta que até então ela foi visível, mas não tão visível, porque eu acho que eu estou um pouco à frente do tempo das pessoas. Sim, com todo esse currículo. Ao defender uma causa que ainda muita gente não compreendia,
Hoje ela aparece como uma causa necessária, uma causa que está presente na nossa vida e na nossa sociedade. Então, o Fortunati, como sempre, né, me instigando, ele chegou em casa um dia e disse: bom, agora tu tens que entender definitivamente que tu tem dois caminhos a seguir. O primeiro é ficar em casa só com os teus animais e lembrando de um passado recente do qual tu atuava politicamente, ou voltar à política e continuar esse trabalho. Foi um chamado, uma intimação. Ele sempre faz isso. Ele sempre faz isso. Ele fez isso. Mas é bom quando mexe com a gente, né? Alguém então, te estimula. Se tu não voltares à vida política, né? Então esse assunto está encerrado aqui dentro de casa. Não se comenta mais, não se fala mais, não se critica nada e nem se apresenta soluções. Agora, o teu retorno para a política, ele tem que ser visto como algo que traz resultados, né? Porque nós temos um trabalho que foi deixado aqui em Porto Alegre muito importante, com a criação da SEDA, né? A Secretaria Especial dos Direitos Animais, durante a gestão do Fortunati enquanto prefeito. E somos referência nacional e internacional de políticas públicas para animais domésticos. E que, infelizmente, o prefeito que sucedeu o Fortunati, que é o Marquesan, extinguiu a secretaria, e que o atual prefeito, Sebastião Melo, ele continuou, né, na vibe, entre aspas, de privatização do hospital público que nós criamos. É um hospital público que se chama Unidade de Saúde Animal Vitória, que foi doado para a Prefeitura de Porto Alegre pelo empresário Alexandre Grandene, que não custou nenhum tostão para o poder público, equipado, completamente equipado, com blocos cirúrgicos, com todo o material de Como é que está atualmente o hospital? Privatizado. Privatizado, e as consultas são cobradas pelas pessoas. Se tu chegares lá nesse hospital com um animal necessitando de atendimento, tu serás atendido mediante o pagamento de uma consulta. Mas as pessoas em situação de vulnerabilidade socioassistencial, elas tiram uma ficha e ficam esperando o dia inteiro, então, às vezes até às 9 horas alguém está ganhando dinheiro num hospital doado? Sim. Uma situação difícil de entender, né? Muito triste, né? Muito triste. Sem contar que hoje, e a gente tem elementos, por isso que eu falo, Nilton, o hospital, a empresa que está operando dentro do hospital, nós temos inúmeros laudos, inúmeros depoimentos, inúmeras provas da incompetência, ineficiência e ineficácia dos atendimentos, diante do número de mortes de animais que tem ocorrido dentro do estabelecimento. Então tá aí, gente. Sociedade de Porto Alegre. Hoje quase todo mundo tem um pet, né? E quem é que cuida da saúde desses pets? Temos aqui Regina Becker com toda essa carga de conhecimento e experiência, e já trabalhou pela causa, então quer dizer... É uma causa de vida, Nilton. Causa justa, né? É uma causa da minha vida. Então tá aí, gente, essa mulher merece estar na Câmara de Vereadores. Regina, eu me preocupo assim, eu gosto de bichos, tá? Me criei com cachorro, gato, cavalo, todos os bichos, temos bichos. Os animais, como dizia aquele ministro Rogério Magri, cachorro também é gente. Entre outras dele, essa é uma pérola dele, né? Eu me preocupo assim, Regina, o crescimento demográfico, né? Desordenado. E no lado pet também, eu vou na Redenção, vejo ali os humanos produzindo cachorro. Né, gato, e vendendo, fizeram meio de vida. Agora na pandemia, né, esse número aí que você citou, 18 mil animais. Na enchente, né? Sobraram. 18 mil sobraram, foram resgatados, fora os que morreram, né? Tá. Fora os que morreram. E Regina, aí não tem que ter uma regulamentação para essa produção de animais comercialmente? São duas questões, né? A primeira é essa que tu citaste, que muita gente mantém animais de raça para comercializar como um meio de vida. E se nós formos analisar, e isso eu tenho experiência própria, as condições em que esses animais são criados e essas matrizes são usadas, é algo inconcebível.
E tem algum órgão que regule a secretaria? A secretaria, a SEDA fazia isso. A SEDA fazia acompanhamento e a regulamentação desses criatórios e criadouros. Hoje em dia não existe mais. Virou profissão, né? Virou uma profissão. Então, o que acontece, né? As fêmeas, normalmente, elas são induzidas através de substâncias químico-hormonais a cios constantes. Porque a natureza, ela oferece um cio por ano. Ocorre, às vezes, que quando a fêmea ela entra no cio, ganha os bebês, e esses bebês são afastados dela antes do tempo do desmame, ela entra no cio de novo, que se caracteriza vulgarmente como cio do leite. Fora isso, é um cio por ano. Mas quando existem essas matrizes, que o objetivo é fazer com que elas tenham reproduções constantes, como acontece. Não sabia disso. Como acontece com as porcas, né? Como acontece com as vacas, que são matrizes de animais bebês. Elas chegam a uma exaustão total, né? Porque aquilo não para. Ela entra no cio através de um hormônio químico introduzido nela, e ela reproduz, e depois ela desmama e reproduz de novo, ou seja, o tempo de vida dela é diminuído sensivelmente. E ela fica doente, e ela vai à exaustão total, e aí as fêmeas são ou mortas ou são abandonadas. Meu Deus, eu não tinha conhecimento disso aí. Sim, isso é muito comum. Olha que bom falar isso publicamente, abertamente, né? Eu não tinha conhecimento. Sim. Então eu só tinha conhecimento lá em Quaraí, o meu primo fazia aquelas corridas de cachorro. Ah, sim, é uma coisa Saiu normal. no Fantástico também. Os galgos. Aí eu vi que davam remédio também. Também, a mesma estimulantes. Coisa. Hoje está proibido. Eles juram que não, né? Eles juram que não, mas é proibido. Mas essa aí da reprodução, eu só me preocupo, vai no Parque da Redenção ali no Brick. Mas ali não são animais de raça, né? São poucos de raça. O Brick, ele, aliás, foi esse Sim, espaço... mas eles produzem, virou profissão... Ali no Brick, Newton, ali é um pouco diferente, porque o Brick, ele tem uma parte do Brick que nós criamos, que se chama Brechocão, né, que é onde as entidades e protetoras ganharam espaço público para poder fazer os seus brechós. Mas tem gente que vendendo cachorro ali. Mas na nossa época não podia venda. Sim, eu não sei se acontece hoje venda, a prefeitura está falhando, porque não é um local para venda de animais, de jeito nenhum. Animais têm que ter espaço... O que são aqueles bichinhos para adoção? Adoção. Ali são para adoção. E aí, o que é isso? Isso é o reflexo da falta de políticas públicas de um município... Para animais. Não, por quê? Porque não existe uma política pública que ofereça para essas pessoas em situação de vulnerabilidade a possibilidade de castrar os seus animais mediante procedimento cirúrgico, que é o que a SEDA fazia, né? Nós fizemos mais de 150 mil castrações em Porto Alegre durante 5 anos. Então, uma fêmea, né? Uma fêmea canina, que a gente chama carinhosamente de cadelas, ela é responsável durante a sua vida por 60 mil descendentes. Porque é um cálculo geométrico que faz, né? É tipo javali se reproduz. 1 dá 2, 2 dá 4, 4 dá 16 e assim os múltiplos. Bom, se a metade não chega à vida adulta, ela é responsável por 34 mil. Se a metade não chega para a vida adulta, ela é responsável por 15.200. Se a metade não chega, ela é responsável por 7 mil. Então, o mínimo do mínimo, ela vai ser responsável por 7 mil descendentes. Agora, o gato é o dobro. Uma gata, durante a sua vida adulta, 8 anos, 10 anos de reprodução, ela pode ser responsável por 128 mil descendentes. Meu Jesus! Vamos começar a comer gato e cachorro, então. Deus me livre. A minha filha morava na Coreia, lá, minhas netas, e passava aqueles caminhões pro abate, né? Que lá eles têm essa tradição. Agora já é proibido. E elas, meu Deus, ficavam sofrendo, né? Agora já é proibido. Em certos países da Ásia ainda continua, né? A gente vê esses documentários aí. Bem, Regina Becker, 2025. A senhora chega na Câmara de Vereadores. Qual será o seu primeiro projeto? O meu primeiro projeto, e isso é um propósito, né? É um propósito que mantém as minhas ações e dá continuidade àquilo que eu implantei em Porto Alegre. É conseguir
fazer com que o poder público municipal, o executivo, entenda a necessidade de reativar a Secretaria Especial dos Direitos Animais e de não deixar na mão da iniciativa privada o hospital, Unidade de Saúde Animal Vitória. Essa é a minha intenção. Olha aí, pessoal, ó, que bela proposta, hein? Porque é necessário. É necessário, né? Porto Alegre, se tivesse continuado a política que nós implantamos, eu e Fortunati, hoje estaria com essa população animal sob controle. Nós estaríamos não mais esse número elevado de reproduções que nós estamos tendo na nossa cidade e não teríamos tantos problemas como enfrentamos. Essa enchente nos deixou aqui em Porto Alegre, né? Hoje nós temos mais de 800 animais em abrigos vítimas da enchente. Um amigo meu me ligou a semana passada e eu fui na casa dele. Ele pegou uma cadelinha e ela deu 9 cachorrinhos. Ele está lá, não sabe o que fazer, ele não tem condições de sustentar, porque ele já tem uns 2 ou 3. Então a gente está ajudando com ração. E até eu pedi para o pessoal ver alguma instituição, né, para ele levar. As instituições estão todas lotadas, né? Lotadas de animais, infelizmente. Bem, tem outro problema que é a saúde pública. A minha cunhada era secretária da saúde numa cidade de Santa Catarina e meu cunhado era o prefeito, o marido dela. Os dois são médicos. Aí um dia eu cheguei lá no departamento da Secretaria da Saúde e eu vi um monte de cabeça de cachorro. É uma doença que o cachorro não é raiva. Não me lembro o nome da doença, que também é um problema de saúde pública, né? E é tanto cachorro na rua. E quem é que cuida desses bichos? As cabeças estavam decepadas. Sim, porque é uma doença, não me lembro o nome dessa doença. Leishmaniose visceral canina. Essa doença. Bom, na verdade, essa é uma prática que está completamente em desuso no país. Sim. Por quê? Existe uma legislação que não é uma lei federal, que é uma legislação do Ministério da Agricultura de 1963. Imagine o quanto é de antiga essa lei, que não considera os avanços da ciência, que não considera a possibilidade hoje de serem tratados, que tem medicamento para tratar essa doença. É uma doença que atinge os cães e que o responsável pela transmissão na verdade, passa a ser eles. Na verdade, a ciência mostra que o transmissor da doença hoje é o mosquito palha. E o mosquito palha, ele, assim como acontece, né, com a Aedes aegypti, né, com todas as outras doenças, a dengue, o mosquito chikungunya, ele pousa aqui, pousa ali, pousa lá, e ele vai transmitindo a doença. Mas em 1963, pensava-se que o transmissor da doença fossem os cães. Aí criaram uma normativa dizendo o seguinte: bom, as prefeituras que apresentarem o número X de cabeças de animais com suspeita de leishmaniose, elas ganham do Ministério da Agricultura um bônus, entre aspas. Degolar o cachorro. Tanto é que Santa Catarina, eu nem sabia que Santa Catarina não, minha cunhada terminou com isso lá. E hoje não é mais permitido fazer isso, né? Então porque eles levavam para Florianópolis para examinar. Exato. Então congelava as cabeças dos cães para fazer análise e dizer, bom, constatamos que lá aquela área é uma área endêmica e que, portanto, os procedimentos da Secretaria Municipal da Saúde são outros, tem que ter um outro protocolo, ou seja, completamente indesuso. Então, os cachorros pagavam o pato. Ainda pagam, porque no interior da Bahia e de Minas Gerais, algumas prefeituras, para poder ganhar esse bônus, entre aspas, ganhar esse bônus, que revertia isso em recursos, né, transferidos para fazer essa limpeza, entre aspas, do número de animais que estão na cidade, estado de abandono, né? Andando pelas ruas, usando espaços públicos, fruto da falta de política pública, ainda praticam a morte desses animais com esse pretexto. Olha só o conhecimento que tem essa mulher, ela merece uma atenção, um carinho, né? Esse conhecimento e esse cuidado, essa dedicação. Então, Regina Becker, parabéns. Muito obrigada. Olha, eu estou aprendendo uma aula aqui para mim, né? Uma aula canina, tem a patrulha canina? Tem, aliás. Que a gente fala em cães, mas tem gatos. Quais outros animais
que a Secretaria cuidava? Nós tínhamos uma parceria transversal com várias secretarias do município, né? Assim como também fizemos quando eu estava no governo do estado. Era um trabalho que não somente com cães e gatos, mas que envolvia os animais silvestres, que aqui em Porto Alegre, né, nós pudemos fechar uma parceria com uma clínica da doutora Glaze, que é a Toca dos Bichos, que recebe ainda hoje animais silvestres que são resgatados, né? Bugios, pássaros, várias espécies, inclusive lagartos, serpentes, são atendidos, medicados e depois eles retornam à natureza. Então, para nós, isso foi um alento. Ainda hoje continua essa parceria. A Brigada Militar destina também esses animais recolhidos. Nós tínhamos o projeto Adote um Cavalo, em parceria com a Brigada Militar do Estado. Eu lembro disso. E o IPTC, onde fizemos um projeto que foi a redução gradativa das carroças em Porto Alegre, que vocês sabem que pouquíssimas circulam hoje em dia pela cidade. Sim. Os cavalos eram recolhidos em situação de maus tratos, tratados, levados para uma cabanha na Zona Sul, lá no Lami. E o proprietário, ele tinha 72 horas para poder retirar o animal. Se constatado maus tratos, ele não podia mais reaver esse animal e depois ele era doado. Então, trabalhamos com isso também. Aí, outras espécies, né? A diferença entre o cágado e a tartaruga. É um problema seríssimo aqui em Porto Alegre. Se vocês passarem pelo Ipiranga, vão ver que algumas áreas de assoreamento têm colônias de animais. Tartarugas. Na verdade, não são tartarugas, são cágados. Né? E é um animal exótico, introduzido na natureza, autorizado o abate pelo IBAMA. Por quê? Porque ele é o responsável por destruir a flora e fauna filo-fito, que são as pequenas espécies. Eles acabam com tudo. Eles não são tartarugas nossas nativas aqui. Meu Jesus, não sabia disso, que ignorância minha. Não é ignorância. Olha, eu ignorava isso aí totalmente. São casos, né, que a gente vive. Por exemplo, o gambá. O gambá é um animal extremamente necessário. E o gambá hoje está já no meio urbano. O gambá bicho, né? O gambá bicho, não o gambá que bebe, né? Não o gambá que bebe. Então, a gente lidou com tudo isso, né? Nós fizemos um movimento muito grande de retirar o mini-zoo da Redenção. Sim, né? lembro. 84 animais, 32 espécies que foram levadas. Por que retiraram dali? Porque ali, ele foi criado em 1924. Aquele espaço não era uma artéria da cidade importante, não tinha tanto movimento. Espaço aberto onde as pessoas ofereciam baganas de cigarro acesa para os macacos comerem, né? Porque era uma coisa brilhosa durante a noite. Doentes ofereciam alimentação inadequada, pipoca, pão. Então foi justa a retirada? Foi justa a retirada. Foi justa a retirada. Eles vivem hoje, eu acompanho o criatório São Brás, no interior de Santa Maria, cujo projeto é desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Maria, acompanhamento, e eles estão lá numa área isolada, no meio da natureza, e a metade dos animais já voltaram para a natureza. E hoje, em Porto Alegre, quem é que cuida da causa animal? Hoje em dia existe... Tem deputados? Não. Existe uma parlamentar que foi eleita pela causa animal, mas que, como ela está na base do governo Melo, ela é inoperante, né? Tá, e a senhora, vamos lá. Todo o seu discurso, aí a senhora chega na Câmara, aí é chamada para uma secretaria que não tem nada a ver, a senhora vai aceitar ou vai seguir na causa? Eu não me vendo por ilusões e muito menos por promessas. Porque a gente vota na pessoa, daqui a pouco a pessoa vai para uma secretaria, esses cargos... Isso aconteceu. Muitas pessoas pensaram, quando eu assumi a secretaria, né, da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, uma tarefa enorme, que envolvia a política dos idosos, das mulheres, da população LGBTQIA+, a política indígena, tudo isso estava na minha pasta. Mas o que eu combinei com o governador Eduardo Leite? Nós vamos criar a política pública para os animais dentro do governo do Estado. Foi o primeiro Estado brasileiro que conseguiu fazer uma política pública para os animais, aonde foi destinado, dentro do programa Avançar, 15 milhões de reais, e nós repassamos esse dinheiro para 288 prefeituras do estado do Rio Grande do Sul para fazer castração de cães e gatos. Então, eu não me afasto da causa.
Então... Essa é uma causa vamos de vida. lhe fiscalizar. Eu estou sensibilizado, sabe? Eu não tinha esse conhecimento profundo. Olha quanta coisa a gente precisa esclarecer para a população. Sim. Porque é uma questão de saúde pública, como tu disseste, né? Animais que são doentes, eles transmitem doenças. As verminoses dos animais domésticos, de cães e gatos, Sim. são 14 tipos de verminoses que podem ser transferidas para o ser humano. Nós dava vernífico até para os bichos lá em casa. É isso, todo mundo tomava. Tem que dar. Me diga uma coisa, o que falta para a senhora criar o seu canal no YouTube da causa animal? Olha, com esse rico conhecimento. Ia bombar no YouTube, aí na rede social, Instagram. Nós criamos um instituto chamado Instituto ICEDA, Instituto Sul-Americano de Estudos e Direitos Animais. Esse instituto ele já tem 3 anos, hoje nós contamos com a parceria, né, do Programa Nota Fiscal Gaúcha, que tem nos dado uma renda pequena, de 3 em 3 meses, e esse recurso é destinado, sobretudo, para pagar custas judiciais de processos que nós temos defendido no estado do Rio Grande do Sul. Agora, recentemente, um caso que envolveu um protetor, gatinhos e um patrimônio público da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Essa pessoa alimenta há 17 anos uma colônia de gatinhos e foi impedida de entrar lá pela Prefeitura Municipal. Então, o ICEDA trabalha nesse sentido. Foi impedido de entrar onde? Ele alimentava uma colônia de gatos dentro de um espaço público, que é uma garagem que fica ali na Zenha. 17 anos, todas as noites, sem faltar nenhum dia, nem sábado, domingo, feriados, nunca tirou férias durante 17 anos, alimentando uma colônia de felinos. E aí ele teve um desentendimento com uma coordenadora, e houve uma denúncia que ele havia se portado mal, e enfim foi impedido de entrar. Então o ICEDA... Os gatos pagaram o pato. Exato. O ICEDA entrou com uma ação judicial e nós estamos acompanhando isso. Mas o nosso interesse, e aí é o meu interesse pessoal, né, do Fortunati também, é darmos a esse instituto a relevância e a notoriedade que ele pode ter no Estado e no Brasil. Olha, parabéns. O seu partido é o Partido Verde. O meu partido é o Partido Verde. Não poderia estar em outro partido, né? Porque são causas ambientais que eu defendo durante o meu mandato na Assembleia Legislativa. Tu tens uma parceira aqui dentro, que é importante, que é a Marta Tolentino, que acompanhou esse trabalho nosso, né? Estava conosco no gabinete, acompanhou nossas defesas em relação ao meio ambiente, impedimento da destruição do Morro Ferrabras em Sapiranga, porque iriam fazer uma linha de transmissão da energia eólica que vem da região de Osório. Podia passar por Gravataí, mas eles queriam passar pelo Morro Ferrabras para destruir o Morro de Ferrabras. Impedimento do lixão na bacia do Rio Pelotas. Lutamos contra a gigante Votorantim, que queria instalar uma mineradora nas margens do rio Camaquã, queria afetar a água de 14 municípios. E conseguimos enfrentar essas lutas. Enfim, foram impedimento da privatização do zoológico de Sapucaia, porque é absurdo privatizar um zoológico, né? Pois eu lembro aquele era no governo Sartori, eu acho. Não, começou no Sartori. E depois continuou no atual governo Eduardo Leite, mas não houve nenhuma proposta que viabilizasse economicamente. É a mesma coisa do que privatizar um hospital, né, de onde tem só idosos, né? É a mesma coisa isso. É a mesma coisa do que privatizar uma penitenciária, né? Porque temos experiências, eu sou acadêmica do direito, e um dos professores meus, que se chama Francis Beck, ele fez um estudo científico sobre isso, sobre privatização das penitenciárias americanas, né, onde prova que é o pior caminho, né, porque uma empresa privada ela sempre vai querer beneficiar os seus lucros. Então começa a diminuir ração, começa a diminuir horas de lazer fora das celas, ela começa a diminuir os benefícios, e assim acontece com os zoológicos, né? Então não se pode pensar que uma empresa privada vai querer assumir uma administração de um zoológico pensando no bem-estar dos seus animais. Não, mas e a fiscalização pública? Ela não acontece. Isso foi o que aconteceu
aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro privatizou o zoológico da cidade e assumiu uma empresa que tinha expertise em fazer administração do parque, por exemplo, das Sete Quedas lá no Paraná. Bom, então criaram espaços, deram uma maquiagem no espaço, pintaram painéis no espaço do leão, mas o bem-estar dos animais não foi respeitado, né? Não foi respeitado. Então hoje, o que a ciência nos mostra? Hoje a ciência nos diz que os animais, eles são dotados do que um cientista inglês que faleceu em 2017, né, o Hawkins, que ele teve a paralisia, né, gradativa, né, dos seus movimentos. Ele fez uma pesquisa que durou 17 anos em várias universidades do mundo, com pesquisadores que envolviam estudantes, professores, curso de mestrado, doutorado, analisaram várias espécies. Ele apresenta os resultados dessa sua pesquisa num congresso inglês, onde ele diz à comunidade científica: eu quero dizer para vocês que o fruto dessa minha pesquisa concluiu que os animais não humanos, todos os vertebrados, os que têm a coluna vertebral, o polvo, o golfinho e a baleia, e todas as aves têm o que eu concluí como sendo senciência. O que é a senciência? É a mesma capacidade de sentimentos, de sensibilidade, de percepções do que os animais humanos. Verdade. Então, isso foi um baque na comunidade científica. Então o que está faltando para nós é a sensibilidade do poder público com a causa animal. E dos seres humanos em geral. Mas nesse caso o poder público que tem que fazer a gestão. Eu vi um pessoal aí falando também que quem deveria manter o zoológico do Rio de Janeiro é o Jogo do Bicho, porque o Jogo do Bicho nasceu no zoológico, né? Numa campanha do zoológico, né? Que o Barão lá fez. Bem, Regina Becker, é um prazer falar contigo e a gente sorver dessa sabedoria. Eu que agradeço. Conhecimento. Parabéns. Tu és uma pessoa pública que faz falta na vida pública. Então o Fortunati está com razão, te deu essa pressão aí. Vamos conversar. Muito obrigada. Novamente. Obrigada pela oportunidade, obrigada de estar aqui com vocês e poder esclarecer. Preciso de ajuda. O mundo animal, o reino animal precisa da nossa ajuda. Sem nossa ajuda, sem a ajuda de nós, animais humanos, nós somos animais, nós não podemos esquecer isso, sim, gente, né? Sem a nossa ajuda, sem a nossa sensibilidade, sem a nossa compaixão, a gente vai fazer com que esse terminar das espécies ele aconteça. Hoje a gente já tem 300 espécies a menos, desde as pequenininhas às grandes, a cada 10 anos no planeta. Né? É uma cadeia biológica que não pode faltar, que os problemas acontecem, como a gente está vendo aí agora. Na próxima entrevista vamos conversar sobre os cágados. O que vão fazer com os cágados? Bem, eu tenho uma proposta para eles. Tem? Tenho. Oba! Vamos falar na próxima. Então, na próxima. Né? Pode fazer e acontecer. Isso aí. Muito obrigado, Regina Becker. Eu que agradeço.